Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão comentada dos exercícios de revisão que vocês receberam para resolver. Espero que possam ter se saído bem com as questões. Ali tinha um resumo básico de alguns assuntos que nós trabalhamos e a ideia então seria nós hoje conseguirmos comentar um pouquinho da resolução desses exercícios, certo? Então vamos lá com a primeira questão. A primeira questão fala sobre os rios, né? Fala sobre o Rio Amazonas, fala sobre o Rio São Francisco e o Rio Paraíba do Sul. Ele fala sobre esses três rios e pede para você comentar alguma coisa sobre eles. E se você for observar, fazer uma pesquisa rápida sobre esses três rios, você vai ver que a única afirmativa que fala sobre algo verdadeiro é a letra A. Então aqui ele vem mostrando que o rio ele nasce em Minas Gerais, no Rio São Francisco, na região sudeste, e vai desaguar lá na fronteira dos estados de Alagoas e Sergipe. Então realmente isso procede, é verdadeiro. As outras informações a respeito dos outros rios, elas não são verdadeiras. A segunda questão fala sobre uma bacia hidrográfica. Ele dá para você algumas características dessa bacia e pede para você dizer qual é. A bacia hidrográfica aí em questão seria a Tocantins-Araguaia. Por que seria ela? Primeiro porque a primeira informação diz que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Então só por aí você já conseguiria responder essa questão. Porque a bacia amazônica ela é a maior do mundo, mas o rio Amazonas não nasce no Brasil. Então, só pela primeira informação você já saberia que seria a letra E. Mas se você for mais adiante, você vai ver aí na terceira informação que fala que essa bacia vem sofrendo problemas ambientais. E na quarta informação você vê que é uma bacia que vem do sul para o norte, que é uma característica da bacia Tocantins-Araguaia. Portanto, letra E na segunda questão. Terceira questão, falando ainda sobre hidrografia brasileira, ele fala sobre algumas informações relacionadas a alguns pontos da bacia hidrográfica brasileira, como um modo geral. Na primeira informação, ele diz que a maior parte dos rios brasileiros é perene. Perene significa permanente, ou seja, é aquele tipo de rio que você vai ter o ano inteiro, ele não vai secar em nenhum período do ano. Somente na região nordeste é que você tem algumas situações dessa natureza. Alguns rios que secam durante o ano, dependendo da quantidade de chuvas. Então, isso pode acontecer. Então, a primeira ela está correta. A segunda, ela fala sobre a bacia do Paraguai. E a bacia do Paraguai ela não tem essa característica que está destacando aí na afirmação. E a terceira também, falando sobre a região sul, ele diz que os rios da região sul apresentam uma vazante acentuada, que também não é verdade. Se você for fazer uma pesquisa breve aí sobre os rios da região sul, você vai ver que eles não apresentam essa vazante acentuada. Portanto, terceira questão, letra A. Na quarta questão, ele fala sobre o Velho Chico, que é um nome dado ao rio São Francisco. E ele fala aí que da nascente até a foz, esse rio ele vai atravessando diferentes climas. Então, se você pegar um mapa do clima brasileiro e pegar um mapa do Rio São Francisco, você vai perceber que os climas por onde o rio passa, da nascente até a foz, vão seguir essa sequência aí da letra C. Na quinta questão, ele fala novamente sobre o Brasil em relação à questão do potencial hidrelétrico. Lembrando que as bacias hidrográficas brasileiras têm um bom potencial hidrelétrico, que é a geração de energia por meio aí da força dos rios. Então, na letra A, ele explica uma razão básica pelo qual o Brasil pode ser considerado um bom país com potencial hidrelétrico. Ou seja, as condições climáticas do Brasil favorecem o fato de que nós podemos ter aqui rios bastante volumosos, e com a questão das chuvas que nós sabemos que são abundantes no país o ano inteiro. Portanto, nós temos aqui rios que têm uma boa quantidade de água e isso facilita bastante.
potencial hidrelétrico. E também a questão do relevo brasileiro. Nosso relevo, de uma forma geral, ele tem ele é bastante acidentado. Se ele é bastante acidentado, isso facilita muito para que esses rios, que são tão volumosos, possam ganhar velocidade por meio de áreas de declive. Ou seja, os rios brasileiros são bons para produzir energia porque eles são rios que têm um bom relevo. E a hidrelétrica, ela é construída em áreas onde a força da água é maior. Então a hidrelétrica geralmente é construída em áreas onde o rio ele está descendo, uma parte de declividade do rio. Então a informação aí na letra A, ela explica muito bem o porquê que o Brasil tem um bom potencial hidrelétrico. A sexta questão ele pede para você identificar umas características climáticas no Brasil. E aí desde já você já vai sabendo de algumas informações importantes. Por exemplo, nós não temos no Brasil clima temperado. Não existe esse tipo de clima no Brasil. Assim como também nós não temos clima polar, que seria o último lá embaixo. Não existe nenhum desses climas no Brasil. Nós temos um clima tropical no Brasil, mas ele não tem essa característica de grande índice de chuvas ao longo do ano inteiro. Ao contrário, em alguns períodos do ano, em algumas áreas de clima tropical, passam-se vários períodos sem chuva. O subtropical, altas amplitudes térmicas, seria o clima do sul do Brasil. Por que altas amplitudes térmicas? O que significa isso? Amplitude térmica significa variação de temperatura. Portanto, no sul do Brasil você vai ter uma temperatura alta durante uma parte do ano e uma muito baixa numa certa parte do ano. Então isso explica as amplitudes térmicas. E o clima equatorial jamais poderia ter escassez de chuvas. O clima equatorial é o nosso clima. Nós sabemos que ele é abundante em chuvas. Portanto, letra C na sexta questão. Sétima questão, falando agora sobre o relevo brasileiro. Nós estudamos o relevo brasileiro e vimos que dentre as alternativas, a que a melhor apresenta as características da estrutura do relevo brasileiro é a letra D. Nós temos altitudes baixas aqui no Brasil porque a nossa formação geológica ela é recente. O Brasil começou a apresentar as mudanças no seu relevo já no finalzinho dos períodos glaciais. Então, nossa atividade de relevo ela é bastante recente. Note que a letra A fala sobre o relevo brasileiro se transformar pela ação dos movimentos endógenos. Vamos lembrar que os movimentos endógenos são o vulcanismo e o tectonismo. E vamos lembrar também que esses dois movimentos não provocaram grandes mudanças no relevo brasileiro. Só para a gente reforçar que o relevo brasileiro ele é altamente modificado pelos agentes exógenos, que são o sol, a chuva e o vento, que atuam no território por meio do intemperismo. Oitava questão, falando sobre o Aziz Absaber, que foi um dos que criou estruturas de classificação do relevo brasileiro. Vamos lembrar que ele e o Haroldo de Azevedo, que já tinha sido feito uma classificação do relevo brasileiro antes, consideraram que no Brasil só havia duas estruturas, planície e planalto. E aqui a questão pergunta qual é o tipo de relevo predominante de acordo com o Aziz Absaber. E então seria o planalto brasileiro, que fica bem no meio do país. É só você observar o mapa lá, que você vai ver que ele considera que o planalto é a maior estrutura de relevo do Brasil. Questão de número 9, vem falando sobre uma área que recentemente tem sido utilizada para agricultura e para a introdução do gado Nelore. O gado Nelore é um tipo especial de gado. E essas fazendas de criação de gado, elas se situam aí numa área que tradicionalmente não era utilizado para isso. Não era voltada para esse tipo de atividade. Porém, como está dizendo aqui na questão, nos últimos tempos essa área tem sido utilizada para agricultura, para pecuária e também para mineração, que é uma das áreas que tem sido mais promissoras nessa região aí. Então nós estamos falando da região do Pantanal brasileiro. Na região do Pantanal existe uma área chamada de Maciço do Urucum.
E nessa área de maciço do Urucum existe muita produção de cobre, que é um mineral muito valioso na indústria. Então, o gado, o cobre tem sido explorado também, e a agricultura tem provocado aí algumas mudanças nas características do Pantanal. Questão número 10 vem falando sobre novamente o Wabi Saber. E o Wabi Saber, como vocês sabem, ele também criou a classificação dos domínios morfoclimáticos brasileiros. O que são os domínios morfoclimáticos? São unidades de relevo e estruturas vegetais que foram definidas pelo geógrafo Aziz Abissabir. Então lá ele reúne características da vegetação, do clima, das paisagens, e assim então ele considera os domínios morfoclimáticos. Se vocês forem observar todas as informações que estão descritas nesse exercício, vocês vão observar que elas são verdadeiras. Todas as informações aqui estão corretas, portanto, seria a letra E. 11ª questão vem falando sobre impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos. Só lembrando que os domínios morfoclimáticos são estruturas de paisagem vegetal. Então, elas também sofrem com os efeitos da agricultura, com os efeitos do desmatamento, com efeitos de outros fenômenos que acontecem no território brasileiro. E a letra A vem destacando claramente o que acontece com o domínio amazônico, que é o nosso, e também no domínio do Cerrado, que ambos estão sendo alvo de grandes projetos minerais, de garimpos, de hidrelétricas, e por conta desse progresso, esses dois biomas, essas duas áreas, estão sofrendo claramente aí com a questão do desmatamento, das queimadas na floresta. Então a gente ouve falar bastante sobre tudo isso, e a letra A ela faz um resumo básico do que tem acontecido tanto na região amazônica quanto na região do Cerrado. Então esses impactos ambientais aí são descritos nessa primeira informação. E para finalizar, nós temos a questão de número 12, que vem pegando para nós um mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros, e ele pede apenas para você organizar esses domínios, e se você for fazer a organização conforme o mapa, você vai ter então a letra D, perdoem a garganta que não está muito boa, você vai ter a letra D como sendo a sequência correta de todas essas distribuições vegetais aqui no Brasil, correto? Então esse é um resumo básico para vocês sobre as questões, espero que vocês possam ter acertado a maioria das questões. Com certeza queremos que vocês possam ter saído muito bem. Certo, gente? Prazer falar com vocês novamente. Grande abraço. Até a próxima.